A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Jesus Rei dos Reis. Hoje estaremos trazendo uma poderosa oração. Que o Senhor abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Pai, que fluxos divinos estão sendo liberados sobre a nossa vida. Que nesse 10º dia de propósito, de oração, de jejum, coisas sobrenaturais sejam liberadas. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abra caminhos para nós, que fluxos de prosperidade, de bons negócios, de paz, de salvação, de transformação e também, ó Deus, da unção divina que despedaça o jugo, que quebra as barreiras, que desfaz todo o ambiente negativo, venha sobre nós e sobre os nossos. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero ser profeta de Deus na tua vida. E eu tenho duas coisas que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. A primeira delas é: continue caminhando. Mesmo que você não veja sentido, mesmo que você não entenda, se o Espírito Santo, ele lhe deu uma direção, caminhe por essa direção. Apenas caminhe. Não deixa o diabo bloquear você. Não deixa o inimigo lhe impedir de você avançar, de você seguir na direção que ele lhe deu. Continue caminhando, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que tenha bloqueios, mesmo que haja impedimentos, continue caminhando. Não deixe com que o diabo ele se atravesse em seu caminho. Fique firme e continue caminhando. Você não sabe o que Deus está reservando para você. Algumas pessoas estão muito próximo daquilo que Deus está preparando para elas, mas elas desistem no meio da caminhada. Elas não veem os resultados que esperam e acabam retrocedendo, acabam largando, acabam muitas vezes saindo até da direção de Deus. Há pessoas que deveriam estar num outro nível, só não estão porque desistiram. Elas desistiram de continuar, elas desistiram de continuar caminhando. Se Pedro continuasse caminhando e não tivesse prestado atenção na água debaixo dos seus pés, nem no vento contrário que estava sobre ele, ele certamente teria ido até Jesus e a sua experiência seria maior. Ele teve uma grande experiência, uma experiência inigualável. Os outros discípulos não tiveram a mesma experiência. Pedro, pelo menos, deu alguns passos em direção a Jesus, caminhando sobre as águas. Que sobrenatural, que coisa linda. No entanto, a sua experiência poderia ter sido mais longa. Ele poderia ter chegado até Jesus, porque Jesus estava a uma certa distância do barco. Ele poderia ter caminhado muito mais. No entanto, a sua dúvida, a sua distração fez com que ele parasse, fez com que ele imobilizasse. Quando Satanás, ele faz com que uma pessoa paralise, quando faz com que ela pare, ela deixa de experimentar mais sobrenatural, ela deixa de experimentar mais do milagre, ela deixa de experimentar o que Deus havia reservado na vida dela. Muitas vezes, por você desistir no meio da caminhada, você deixa de viver coisas maiores, você deixa, de experimentar o que Deus tem reservado para a sua vida. E antes de eu falar aqui da segunda coisa, porque essa é muito importante, eu gostaria que você escrevesse assim nos comentários. Coloque aí, escreva aí. Nada vai me paralisar. Nada vai me paralisar. Escreve aí com toda a fé do seu coração.
Declare profeticamente: nada vai me paralisar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, continue caminhando, não pare, continue caminhando, não pare, em nome de Jesus Cristo. Amém? A segunda coisa é, entenda que existem coisas que está além do natural. Como assim, profeta? Você sabe que uma pessoa me disse, nós estamos com esse propósito aqui, que é o propósito: Senhor, ouve o meu coração. Tá? Esse propósito aqui, agora esse domingo é o último domingo desse propósito que, Senhor, ouve o meu coração. Tá? Então, Deus está operando tremendamente. Aí uma pessoa pegou e disse assim para mim, que havia ido apenas no primeiro domingo e não havia ido nos outros. Aí ela foi orar na casa dela. Ela foi orar. E quando ela orou, o Espírito Santo disse assim para ela: você quebrou o seu propósito comigo. Aí essa pessoa ficou assim, triste, né? E o Espírito Santo disse para ela que a partir do momento que ela assumiu esse propósito, isso era um documento espiritual. Isso falou muito forte comigo, sabe? Porque Deus, ele estava me mostrando. Isso é um documento espiritual. Olha que tremendo isso. E eu acredito, sabe, que Deus está falando. Deus está falando com muitos de vocês. Muitas vezes nós assumimos um propósito aqui e às vezes a pessoa não alcança porque ela não entende que aquele propósito que ela fez com Deus é um documento espiritual. A Bíblia diz que Ananias e Safira, eles fizeram um compromisso com Deus. Eles não fizeram um compromisso só com os homens, eles fizeram um compromisso com Deus. Eles fizeram um documento espiritual. Senhor, se tu me abençoar nesse negócio, eu vou também servir na tua obra. Eu vou também te honrar. Aí quando chegou o dia deles cumprirem a parte deles com Deus, eles mentiram. Eles mentiram. Sofreram as consequências disso. Ou seja, quando eu faço um jejum, é um documento espiritual. Quando você pega um compromisso de orar 6 da manhã comigo, 18 horas, num propósito que nós estamos aqui dos fluxos divinos, tem gente que começa bem e não termina o propósito que faz com Deus. Ou seja, em vez de terminar, não termina. Eu fiz uma campanha de 91 dias no Salmo 91 e eu pude experimentar milagres extraordinários na vida das pessoas e na minha vida também. Eu fiz um propósito da justiça de Deus aqui no canal e foi extraordinário o que foi liberado para aquelas pessoas que se mantiveram firmes. Você sabe que sábado e domingo é um desafio para muita gente, porque elas viajam, elas passeiam, elas dormem até mais tarde. Mas espera aí, se eu tenho um documento espiritual com Deus, eu tenho que pegar firme. Eu não posso quebrar o meu propósito. Eu não posso desanimar, eu não posso desistir, eu não posso parar. Você tem que entender uma coisa, que quando você assume um compromisso com Deus, você tem um documento espiritual nas tuas mãos. Ou seja, aonde existe a sua parte é a parte de Deus. Deus está pronto para fazer a dele, mas você tem que fazer a sua. E tem coisas que se a gente não fizer a parte da gente, como é que Deus vai fazer a parte dele? Você sabe que eu fiz um propósito com Deus. Eu tenho alguns propósitos com Deus. Eu já faz alguns anos que eu não como mais arroz. Eu gosto de arroz. Não posso dizer que eu não gosto, porque eu gosto. Eu tenho um propósito do refrigerante e tenho um propósito que eu fiz com Deus do arroz. Já faz alguns anos que eu não como arroz. Nem bolinho de arroz, nada que tenha arroz, eu como. E refrigerante também. Já faz alguns anos que eu fiz esse propósito. E em ambos, eu fiz esse propósito em momentos muito difíceis da minha vida. Momentos de dificuldade assim extrema. Que eu não sabia como é que eu ia vencer.
É difícil, né? A gente pensar que existem problemas que você não sabe como que vai vencer, porque geralmente eu fico observando algumas pessoas, parece que elas têm a solução para tudo, mas a gente sabe que não é assim, certo? A gente sabe que não é assim. E em dois problemas muito específicos que a guerra que eu estava enfrentando era uma guerra assim para me destruir, era uma guerra para que eu desistisse, era uma guerra para que eu me sentisse humilhado, sabe? Foram guerras mesmo que eu enfrentei. É por isso que as pessoas muitas vezes veem as nossas conquistas, mas não conseguem ver as nossas cicatrizes. Se Deus te abrisse a visão espiritual, você iria ver muitas cicatrizes que eu carrego. Graças a Deus, eu consegui superar muitas coisas, eu venci muitas coisas, eu tenho um histórico com Deus, eu tenho um histórico na minha jornada cristã, mas eu precisei de uma intervenção de Deus nesses 2 momentos da minha vida. 2 momentos. E no primeiro momento eu fiz o voto do refrigerante porque eu precisava vencer uma situação. E depois eu fiz o voto do arroz porque eu também precisei vencer outra situação que eu não tinha maneira de vencer. É que nem Moisés quando estava lá num beco sem saída. Ele não tinha como resolver aquele problema humanamente. Ele não tinha. Ou seja, quando você se compromete espiritualmente, você está apresentando um documento para Deus. Eu tenho, sabe, às vezes a gente tem que pensar antes de fazer um voto, porque a Bíblia diz assim, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Você sabe que às vezes me dá vontade de tomar refrigerante. Uma coisa que eu amava fazer, era pegar aquele molinho do bife, sabe, de quando você frita um bife e depois tira o bife e colocava o arroz ali, com aquele suco da carne. Ou pegar o arroz e comer arroz com ovo. Amava fazer isso também. Às vezes eu vejo meu filho comendo arroz e me dá vontade. No entanto, eu não quebro o meu voto. Eu não quebro. Não quebro. Quem me conhece sabe, eu não tomo refrigerante, eu não como arroz. Sabe por quê? Porque Deus fez a parte dele. Deus fez a parte dele do acordo. Agora eu tenho que fazer a minha parte do acordo. Há pessoas que querem que Deus faça grandes coisas na vida delas, mas elas quebram o propósito de oração, elas não têm compromisso. Não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com o voto. Deus abençoa elas e elas esquecem de Deus, deixa Deus por último. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz propósito com Deus em imóvel que eu vendi. Senhor, além do dízimo, X parte do valor é teu, Senhor. Entreguei no altar. E sabe por que eu faço isso? Porque eu acredito no poder do propósito, acredito no poder do voto e eu quero que você entenda. Existem orações aqui que você tem que ter um compromisso maior. Eu vou dizer uma coisa para você, se você quer participar de uma oração que não cobram de você compromisso, participe. Participe. Mas aqui eu vou continuar falando isso, porque eu não quero que você tenha uma vitória só. Eu quero que você seja uma pessoa vitoriosa. Eu não quero que você alcance uma vitória só. Então eu quero convidar você a pegar, sabe, muito mais firme nesse propósito de oração e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo aí na tua vida. Amém? Escreve aí nos comentários. Amém, amém e amém. Escreve aí, ok? Escreve aí amém, amém e amém nos comentários. Eu quero declarar agora o Salmo de número 91. E quem não pôde estar na minha live das 11h30, por gentileza, dá uma olhadinha ali depois, porque eu explico como aprender a ter visões espirituais. Como aprender a ter visões espirituais. Eu acredito no poder da visão. E os ensinos que eu trago aqui são ensinos novos, ensinos raros. Depois você assiste, você vai ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Eu vou declarar o Salmo 91, mas eu quero pedir uma coisa para você.
Compartilhe essa oração agora nos grupos de WhatsApp que você tem. Compartilhe nas suas redes sociais. Mande para o maior número de pessoas que você puder. Manda luz para eles. Manda luz para eles. Isso vai voltar para você. Você tem que aprender, sabe? A seguir as orientações que eu dou aqui. Porque quase sempre ou sempre eu vou lhe dar boas direções. E quando eu não lhe der boas direções, se algum dia eu lhe der uma direção ruim, que não esteja na palavra, certo? Ou que não bata em você, sem problemas, ok? Mas isso é uma coisa boa que eu estou te ensinando. Compartilhe com outras pessoas. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora e vamos andar juntos. 6 da manhã, eu estou orando aqui. 18 horas, 11h30 é a minha live profética. Vem estar com a gente. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, que agora, neste momento, seja liberado fluxos de poder, de milagres, de cura e de transformação na vida de pessoas que estão conosco. Meu Deus, que todo o bloqueio do inferno seja quebrado agora, que todas as barreiras sejam desfeitas e que fluxos de renovo, de refrigério, de força divina toque na vida de cada pessoa, toque na sua casa, toque na sua família, toque em cada área da sua vida. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor abra caminhos na vida dessa pessoa. Traga sobre a vida dela a tua paz, traga sobre a vida dela a prosperidade, traga sobre a vida dela a alegria. Senhor, vem com teu poder sobre a vida de cada filho e de cada filha do Senhor. Destrava, Pai, aquilo que estiver travado. E traga, Senhor, oportunidades, traga para ela, Pai, grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que haja um liberar do Senhor sobre a vida dela, um liberar do teu Espírito sobre a vida dela. Eu oro, Pai, para que barreiras sejam quebradas, para que amarras sejam desfeitas. E eu oro para que a unção do teu Espírito Santo toque na vida de cada pessoa. Toque-os com teu poder, Senhor. Toque-os com teu poder. Que enfermidades físicas e emocionais se rendam a Jesus Cristo agora. E eu quero declarar, Pai, que essa pessoa está livre agora de toda amarra, está livre de toda prisão espiritual, está livre de tudo aquilo, Senhor, que pode ser um impeditivo para a vida dela. Que ela seja liberta, transformada no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo tua família, eu abençoo teus negócios e eu declaro, fluxos divinos estão entrando na tua vida agora. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Se você crê nessa oração, declare seu amém e compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Faça isso que Deus vai te abençoar. Amém? E se você está sendo abençoado aqui nessa oração, marca pessoas aqui nos comentários, dá o seu testemunho,
E amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos ter a nossa oração da manhã. Te aguardo sem falta. Deus te abençoe. Um abraço. Até mais.